Paz e graça, queridos irmãos, muito boa noite a todos que participam e assistem ao nosso programa. Prazer muito grande estar aqui. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021, são exatamente 9 em ponto. Prazer muito grande estar com os irmãos aqui e para mim vai ser uma honra ter aqui um convidado bastante especial que vai falar sobre um assunto bastante polêmico que gira em torno a uma crença peculiar da Congregação Cristã no Brasil. Bom, antes de mais nada, de apresentar o nosso convidado e fazer a introdução ao assunto, eu quero agradecer aos elogios que o nosso programa tem recebido, agradecer às pessoas que mandam mensagens, dizendo e elogiando a nossa postura, permitir que pessoas que pensam um pouco diferente da gente, ou muito diferente até, também participem e que nos debates que a gente já realizou, né, o espírito de fraternidade. Você vê que na abertura do nosso programa, né, nessa abertura bonitinha que a gente fez, tem 2 laptops, um de frente do outro, e de dentro desses laptops saem 2 pessoas que se cumprimentam. E é assim que a gente quer fazer apologética, é assim que a gente quer falar sobre verdades da Bíblia, com respeito, porque não existe outra forma de nós falarmos sobre Deus, mesmo com pessoas que pensam diferente da gente, né? Bom, como a gente sabe, a Congregação Cristã do Brasil tem vários ensinos peculiares. E um deles, se eu não estiver enganado, e se eu estiver enganado, com certeza vão me puxar a orelha hoje, né? Um deles é que quando um membro da Congregação Cristã no Brasil resolve cometer um adultério ou uma fornicaçãozinha, esse camarada parece que não tem mais jeito, né? Ele fica encostado para sempre, e porque consideram este como um pecado de morte. E a Bíblia fala lá em 1 João de um pecado para a morte. Gente, o que é isso? Será que é o pecado contra o Espírito Santo? Ou será que ter sexo fora do casamento também é um negócio assim imperdoável? Coitado do rei Davi nessa situação. Bom, para falar sobre isso, a gente vai trazer aqui no programa hoje, está trazendo ao programa hoje, pela primeira vez estreando o nosso programa, ele que é dono de um canal que tem uns 300 mil inscritos, pouquinho mais do que a gente, que tem 7 mil, né? Mas ele tem um canal onde ele fala sobre assuntos de fé da Congregação Cristã no Brasil e discorda, às vezes, de algumas coisas deles. Eu tenho a honra de trazer comigo aqui o nosso irmão Carlos Reinar. Seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Liguei o microfone. Ok. Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, me sinto muito honrado. Eu tenho acompanhado você, Pastor Galho, há muito tempo, desde das tuas participações no Vejam Só. Que legal. E me sinto muito feliz de ter recebido esse convite para estar aqui nesse canal apologético maravilhoso que eu também tenho acompanhado aí nos bastidores. Muito bem, eu fiquei até receoso de convidar o irmão, porque o irmão tem 300 mil inscritos. Eu falei, será que ele vai querer participar num canal tão pequenininho perto do dele, né? Mas eu percebi a sua prontidão. Estou chegando a 400 mil. 400 mil já? Então tá, dá uma divulgada ali no meu canal para melhorar um pouco a nossa situação aqui. Com certeza, maravilha. Tá certo? Muito bem, é um prazer recebê-lo aqui. Eu já tinha ouvido falar do irmão, né, algumas vezes, e eu sei que tem pessoas que vão me questionar por eu chamá-lo de irmão aqui. Então deixa eu explicar uma coisa. Aqui eu chamo todo mundo de irmão. Nós temos alguns pensamentos diferentes, todo mundo já questionou, não, ele não crê na Trindade, ele vai falar sobre isso aqui no nosso programa também. Mas hoje, por que eu chamo todo mundo de irmão? Porque mesmo quando nós não temos a mesma fé em algumas questões de doutrina, com certeza, em algum sentido, né, nós somos irmãos. Eu não conheço o Carlos Reinar pessoalmente, não sei como é que ele é, mas o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 23, de 1 a 4, eu vou falar isso para dar uma resposta para as pessoas que ficam me enchendo as paciências. Ali o apóstolo Paulo chama judeus e filósofos de irmãos,
Aí vocês dão uma respostinha depois que vocês quiserem, porque vocês gostam de inventar coisa, né? Então, eu chamo de irmão quem eu quero, porque quem manda na minha boca sou eu, certo? Quem não está contente, pica a mula, vai para outro canal, tá bom? Eu chamo de irmão. Ora, quem torce para o Santos é meu irmão no futebol, entendeu? Quem é de um partido político que eu gosto é meu irmão na política. Agora, todos nós somos criados por Deus. Nós devemos a vida a Ele. Nesse sentido, eu sou irmão até do cara que é ateu, se você quiser saber, tá bom? E quem não quer, não gosta muito de mim, ó, tô nem aí com você, certo? Bom, irmão Carlos, o irmão tem um ponto de vista sobre a questão, porque há um texto na Bíblia que eu gostaria até que o irmão lesse, né? Que fala sobre pecado para a morte. Que negócio é esse, irmão? O irmão Carlos podia dar uma explicação para a gente? É que, na verdade, pastor Gali, eu faz só 30 anos que eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Puxa! Né? Tenho passado toda a minha vida lá dentro. E o que acontece? A Congregação Cristã, ela se apega, eu acredito que em 2 versículos, de uma forma equivocada, tá? Sem uma devida interpretação contextual, que é Ezequiel, capítulo 18, eu acho que é uma palavra que muitos conhecem, né? Uhum. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 32. Mas, na verdade, é só no versículo 20 que eles se apegam, né? Eles se apegam nesse versículo isolado que diz. Eu estou usando a tradução transformadora, que eu gosto muito, né? Da João Ferreira de Almeida, a revista corrigida diz: a alma que pecar, esta morrerá. Aqui está escrito assim: aquele que pecar é que morrerá. Então, eles pegam só esse versículo. Aí eles usam Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Eu estou falando isso aqui com conhecimento de causa, com uma pessoa que faz 30 anos que está lá dentro. Eu passei boa parte da minha vida concordando com essa falsa doutrina, com esse falso ensino, até que com o tempo, depois eu vou chegar lá, estudando a Bíblia por conta própria, eu vi que isso aí é equivocado. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 9 diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Então, esses são os 2 versículos-chave que a Congregação Cristã do Brasil usa para defender o ensino equivocado do pecado de morte. O pastor sabe mais que eu, né? Que eu não fiz curso de teologia. Mas Ezequiel, ali está falando ali que cada um é responsável pelos seus atos. Entendeu? Até mais adiante diz que o filho, o pai, não cairá sobre ele os pecados do filho, e nem os pecados nem os pecados dos pais aos filhos. Sim. Cada um dará conta da sua própria vida, né? E diz que se eles se arrependerem, eles viverão. Então, o contexto é totalmente diferente. E lá em Hebreus, pelo que eu tenho estudado, ali o escritor do livro aos Hebreus, muitos dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo, mas o escritor do livro aos Hebreus, ele está dizendo, nesse contexto, que os judeus, né, porque ali foi um livro totalmente destinado aos judeus, aqueles que se converteram à fé. E muitos deles estavam voltando para as práticas judaicas. Entendeu? Então, isso é questão, fala dos judeus que largaram as boas novas de Cristo e voltaram para o judaísmo. E a congregação se apega nesses 2 versículos aí para apoiar essa falsa interpretação do pecado de morte. Entendeu?
Lá, por exemplo, o único pecado lá que é considerado hediondo, um pecado terrível, é o pecado sexual. É engraçado que tem igrejas, até entre nós, que elas institucionalizaram os pecados sexuais. Né? Eu acho interessante, fazendo uma análise histórica, né? Antigamente, quem fornicava, esse era o pecado gravíssimo. Até nas nossas igrejas também, batistas, Assembleia de Deus. Com o tempo passou-se a se tolerar mais esses pecados e agora a bola da vez é o pecado da homossexualidade, né? Sim. Esse agora que é o terrível, né? Mas sobre a questão da congregação cristã no Brasil, deixa eu te perguntar uma coisa. Então é verdade, por exemplo, vamos supor que eu me batize na congregação cristã no Brasil e daqui uns 10 dias eu dou uma, como fala o outro, uma pulada de cerca, né? Que o pessoal usa essa expressão. E aí, então, eu cometo esse pecado. Para a congregação cristã no Brasil, como é que eu vou ser tratado a partir de então? Como é que são os procedimentos? O Gali, eu sou a pessoa que com o meu canal, eu tenho dois inimigos no meu canal. Eu tenho aqueles que são, porque eu acho que toda denominação que às vezes causa algum problema psicológico na pessoa, é que nem, por exemplo, você que já foi testemunha de Jeová. Geralmente as pessoas que saem das testemunhas de Jeová, eles querem combater as heresias que tem lá porque eles passaram um trauma lá dentro, como a dissociação e tal. E, no caso, as pessoas que saíram da congregação pela questão do pecado de morte, eles ficaram inimigo da congregação. Eu sou uma pessoa que eu sei que tem coisas na congregação cristã que eu concordo, que são bíblicas, tem outras que já não. Então, o que acontece? No começo do meu canal, eu sempre falava, eu explicava a respeito do véu, a respeito da Santa Ceia anual, que é feita lá, e outras coisas peculiares da CCB. Meu canal era muito voltado a explicar as doutrinas que eu concordava, que eu concordo. As pessoas que são contra a congregação cristã no Brasil ficaram meus inimigos. E agora, de uns tempos para cá, que eu comecei a expor algumas coisas que eu não concordo dentro da congregação cristã no Brasil, os membros fanáticos da congregação também ficaram meus inimigos. Ixi. Então, eles vão ficar até bravos comigo, mas a situação daquele que se batiza, você se batizou hoje na congregação cristã no Brasil. Se você, daqui a 3 dias, cair no adultério, você é desviado. Pecador de morte. Mas olha só, a gente recebe pessoas, eu já recebi até anciãos, né? E cooperadores aqui na minha casa. Eles juram que não é bem assim. Eles chegam a dizer o seguinte: não, isso aí é uma coisa antiga, está mudando. Não. É conversa, né? Conversa, eles querem maquiar. É que, na verdade, o que acontece? No ano de 2016, saiu uma reunião interna. Não sei se você sabe, mas as reuniões anuais dos anciãos da congregação cristã no Brasil, agora com a pandemia, eles não estão fazendo. Mas, anualmente, eles se reúnem no Brás, em São Paulo, que é onde fica a sede mundial da igreja. Tá. E no ano de 2016, foi tratado, porque as reuniões deles é só porta fechada. É só os anciãos, só eles. Ninguém fica sabendo. Nem as esposas podem ficar sabendo que é tratado nas reuniões. E foi tratado o seguinte, que não era para chamar mais a pessoa de pecador de morte, que a pessoa pecou, que já não tem mais salvação, porque o único que pode julgar é Jesus Cristo, que foi colocado como advogado dos vivos e dos mortos. Só que isso aí ficou só entre eles. Eles não vieram a público falar isso para a igreja. Entendeu? Então, isso aí, na teoria, eles dizem que é uma doutrina antiga, que isso aí já era. Mas, na prática, eles continuam ostracizando essas pessoas que caem no pecado de adultério. Eu não vou dizer, não existe uma uniformidade nesse aspecto em todas as congregações cristãs no Brasil. A congregação tem 22 mil igrejas no país. Puxa. Entendeu? Tem regiões que os anciãos, eles restauram a pessoa.
eles deixam a pessoa no chá de banco um tempo lá, se ela mostrou frutos de arrependimento, eles remanejam essa pessoa, eles trazem essa pessoa de volta no convívio ali da comunidade da igreja. Já Certo. outras regiões, não. Outras regiões, eles falam que a pessoa pecou de morte, que já morreu, que não tem mais salvação. Porque uma vez eu recebi na minha casa um casal, certo? Que eles cometeram fornicação e se casaram. Mas ele já era da Congregação Cristã do Brasil. E simplesmente o rapaz estava pensando em suicídio. Porque eu não tenho mais salvação. Sabe? Então, o que a gente tem observado é que, de fato, isso acontece. Agora, eu fiz uma pergunta assim: a pessoa, então, ela conta o pecado, né, que fez, e aí ela não pode entrar mais na igreja? Como é que é? Ela pode assistir Não, ela pode, culto, mas ela pode entrar na igreja, sim. Pode congregar, só participa da que ceia? antigamente, Gali, Ah, se uma irmã caísse no adultério na congregação cristã, ela não poderia cobrir a cabeça com o véu. Ela não poderia cobrir a cabeça. Então ficava aquela irmã, às vezes conhecida da região ali, sem véu no meio do culto, todo mundo sabia que ela tinha adulterado, tinha fornicado, se fosse uma moça. ô louco. Entendeu? Aí, com o tempo, nessas reuniões lá em São Paulo, eles deliberaram, entre os anciãos do Brasil inteiro, que essas irmãs que caíssem em adultério, elas poderiam cobrir a cabeça com véu, primeiro que o véu foi comprado com o dinheiro delas. Entendeu? Se você comprou, o véu é seu. Você tem direito de usar. Você comprou, você pagou. E segundo, isso aí trazia muita humilhação à pessoa. E também, tá? Tem crentes antigos da congregação cristã. Você pode perguntar para uns crentes aí da congregação de 40, 50 anos de CCB. Eles vão te falar que é verdade. Quando um irmão, uma irmã, um moço, uma moça, um jovem, ele caía no pecado de adultério, fornicação, era anunciado na igreja o pecado dele. Aí Mas isso dizia aí assim, acontecia nas nossas igrejas também no passado, viu? acontecia, então, falava assim, olha, o nosso irmão Antônio caiu no pecado de adultério, não é mais nosso irmão na fé, pisou no sangue do Senhor Jesus, não o saudeis mais, para não ser participante das suas más obras. Eu tenho um caso que uma moça, você falou no caso de suicídio, eu fiz um vídeo no meu canal que chama o Banquinho dos Pecadores. A congregação cristã antigamente tinha o Banquinho dos Pecadores. O Banquinho da Misericórdia. Era o banquinho onde aqueles que caíram no adultério, que pecavam, tinham que ficar sentados lá no fundo da igreja. Lá. Gente. Só que caiu um pouco isso aí, né? Hoje cada um senta onde quiser na igreja. Uhum. Mas aconteceu o caso, um inscrito do meu canal comentou que a irmã dele era organista na igreja. Tocava órgão na congregação. E ela era moça, jovem, e ela, na escola, um rapaz, ela é muito bonita, cabelos longos, sabe? Muito bonita. O rapaz se encantou com ela e queria chavecar ela e queria namorar com ela de todo jeito. Eu acho que o rapaz investiu tanto em cima dessa jovem que ela acabou fornicando com ele. Aí, ela não contou, mas o assunto saiu na cidade. Caiu no ouvido dos anciãos. Aí os anciãos chamaram ela e os pais. E ela confessou, falou, não, realmente eu caí na fornicação. E aí, no sábado falaram assim, ó, você congrega à noite com a família e tal. Ela foi congregar. Nesse culto, o ancião anunciou, falou, olha, a irmã fulana de tal caiu na fornicação, ela pecou de morte, e a partir de hoje ela não tem mais liberdade no nosso meio. Essa menina caiu numa depressão, pastor Gali, tão terrível, isso foi no sábado. Passou, acho que 2, 3 dias, ela acabou se enforcando. Então, a congregação, ela é bem similar à questão das transfusões de sangue nas testemunhas de Jeová. Sim. Porque, por exemplo, né, se as testemunhas de Jeová hoje falam, ó, a partir de hoje está liberada a transfusão de sangue. E aquelas famílias que morreram por ser leal a Jeová, aquelas pessoas que não fizeram transfusão de sangue porque estariam pecando contra a Bíblia, né, contra os ensinos das Escrituras.
A mesma coisa o pecado de morte. Por isso que hoje eles não tiveram coragem, em 2016. Eles fecharam em uma reunião que não existe mais pecado de morte, que existe pecados para a morte, que todos os pecados geram a morte, não só o adultério ou a fornicação. Eles não tiveram coragem de falar em público isso na igreja, porque tem muitas famílias que tiveram pessoas que tiraram a vida, que se jogaram de viaduto, que se jogaram de cima de edifício, que se enforcaram por causa do pecado de morte, achando que elas não teriam mais salvação. Gente, que loucura isso, hein? Mas você sabe que esses grupos assim que têm algumas práticas extremistas, isso acontece mesmo, né? Agora, você imagina, né? Vivemos pela graça de Deus, podemos errar. Eu, pastor com 51 anos de idade, né? Pareço ter mais, desculpe, mas eu tenho 51 anos. E eu vigio, sabe? Porque qualquer um pode errar. Agora você imagina, se a gente erra e não tem mais a oportunidade de ter o perdão, ou, pelo menos, por enquanto, como não se sabe qual vai ser a decisão de Jesus, eu tenho que ficar encostado na igreja, sinceramente, né? Eu prefiro, então, sei lá, ir para outro lugar, muda de igreja. Agora, me parece que tem aquele texto também de 1 João que fala sobre o pecado para a morte, né? Aquele pecado... Pode falar. Eu queria saber qual é a sua opinião, né, sobre esse texto que João fala do pecado para a morte. Eu acredito que o pecado para a morte é apostasia e você renegar totalmente a fé. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão. Entendeu? Todos os pecados têm perdão. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados, eles são do mesmo tamanho, do mesmo peso. Apesar que uns têm consequências piores e maiores do que as outras, né? Porque, por exemplo, no caso de um adultério, um pai de família, uma mãe de família que cai no adultério, ela fere o leito conjugal, esse cônjuge que cai no pecado, ele fere o leito conjugal, ele fere a confiança do seu cônjuge, fere a família, fere os filhos, e também fere a comunidade, a igreja também sofre. As igrejas que elas têm aquela comunhão espiritual, aquele amor, o amor de Cristo entre si, eles sofrem quando um membro cai em pecado. Entendeu? Só que hoje, eu acabei de fazer um vídeo no canal sobre pecado. Estão caindo de pau em cima de um pastor aí que está num suposto caso de adultério. Aí eu fiz um vídeo e falei assim, o fulano de tal caiu em adultério. Mas quem nunca pecou? E no vídeo que eu acabei de fazer, eu citei 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, que diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Então, pastor Gato, você tem uma ideia que esses são pecados que, se você chegar o momento que Deus ele der por encerrada a tua carreira de vida na terra, se você morrer cometendo esses pecados, que até tem outros que não está citado aqui, como a mentira, o que mais tem é crente mentiroso. Se o crente que mente, ele cai hoje, a morte vir sobre ele, ele cair cometendo o pecado da mentira, ele não vai ter salvação, ele não vai herdar o reino dos céus. Então a congregação, ela coloca o peso maior no pecado de adultério, sendo que o crente pode mentir, o crente pode explorar os outros, o crente pode insultar os outros também. Às vezes a gente se inflama, a gente é carne, a gente acaba às vezes caindo numa ira, nos tomando, e a gente acaba insultando uma pessoa. Isso também são pecados do mesmo peso do pecado de adultério ou fornicação. Que coisa, hein? Entendeu? Então, que nem você falou, nós somos sujeitos e propensos a cair. Não tem ninguém que seja super-homem na fé, não existe isso. Que coisa. O Isaac Kozlov,
Kozlowski, né? Ele está dizendo o seguinte: Pastor Gali, existe na CCB a ideia de que depois do batismo não se peca, somente erra. É verdade isso? Isso, verdade, verdade. Ah! É verdade. Eles falam que o crente, por exemplo, eles falam que a pessoa quando batiza, os pecados são cancelados e o crente não peca mais. O crente comete só erros, só falhas. Entendeu? Uai, que coisa. É por causa daquele texto que fala que a pessoa que está na fé, acho que é 1 João, né? Não peca. Na verdade, o texto fala o seguinte: aqueles que estão em Cristo, eles não pecam. Exatamente. E quando, mas na tem verdade, em grego, o irmão Carlos, o verbo está no presente, que indica ação contínua. Quer dizer, algumas Bíblias traduzem por não permanece no pecado. Isso. Ou seja, não andam pecando. Exatamente. A gente chama isso, entre os alunos de teologia, de pecados de estimação. Sim. Que são aqueles pecados que a pessoa sempre comete e não se arrepende, né? Bom, eu quero dizer que estamos com 105 pessoas no nosso canal assistindo nossa live de hoje, nossa entrevista. Você que é novo no canal, você é muito bem-vindo. Tá? Você, por gentileza, se inscreva em nosso canal. A gente está sempre fazendo entrevistas sobre vários temas, né? O nosso canal traz diversas pessoas, porque o nosso canal não depende de uma ou duas pessoas para manter o canal vivo, né? Então, a gente não se importa se a pessoa é famosa ou não é. A gente dá oportunidade até para novos teólogos, estudiosos, surgirem, mostrarem que eles também fazem a vontade de Deus, né, preparando estudos. Então, você é muito bem-vindo para estar aqui no nosso programa. Que Deus abençoe sua vida. Você que já nos acompanha, se você quer abençoar a nossa obra, você pode fazer um pequeno Pix para a gente, que eu vou colocar o número aqui para você, é 16988066165, tá? Pix de R$1, R$2, assim, para abençoar, nos ajudar a pagar as despesas do canal, da internet, energia que a gente gasta com o nosso estúdio. Ou você também pode fazer um superchat, onde você comenta aqui, tem um cifrãozinho, você pode usar seu cartão de crédito, mas por favor, pequenas ofertas, certo? Para que a gente possa acumular. Então, a gente tem mais ou menos com o nosso estúdio, internet e programas que a gente paga todo mês para manter. A gente usa o StreamYard profissional, né? A gente paga por mês, acho que é R$120. Então, no final das contas, todo mês são 900 a R$1.000 que a gente gasta. Se você não ofertar, eu vou pagar, certo? Mas alguns irmãos caridosos nos ajudam, tá? Então, você pode fazer isso, tá? Fazer um Pix para o nosso programa. Vai aparecer lá José Fernando Gale de Paula, tá? Ou então um superchat, tá bom? Agora, me parece que o irmão escreveu um livro para falar sobre esse tema. Mostra para a gente que eu estou curioso. Rapaz, você acredita que o livro, eu não estou com nenhum exemplar aqui. Esse livro eu fiz ele e coloquei na editora Clube de Autores, certo? Que é uma editora que você manda o texto todo diagramado, todo formatado de acordo que precisa, manda a arte da capa do livro, e eles colocam na vitrine, você entra lá e fala, eu quero um livro, eles vão prensar aquele livro que você pediu. Não precisa fazer uma tiragem aí de 2.000, 3.000 exemplares. Olha, porque as máquinas lá nunca param. As máquinas nunca param. Então, eu estou sem nenhum exemplar do livro, mas o meu livro está na editora Clube de Autores. O livro está na faixa de R$43. Eu acho que com frete incluso, vai direto para casa aí de cada um que quiser adquirir. Mas é um livro que eu explico biblicamente essa questão equivocada do pecado de morte, e qual que seria o verdadeiro papel do presbitério da igreja agir em relação a uma pessoa que cai num pecado assim de adultério, que é bem ao contrário do que a congregação cristã faz. A congregação, infelizmente, eu falo isso, eu sinto até dor no coração, que é uma denominação que eu aprendi a amar a Deus, que eu
que eu aprendi a servir a Deus ali, entendeu? Mas ela tem, assim, ela prega um evangelho, ela prega Cristo, inclusive tem um vídeo seu que viralizou nas comunidades da CCB, que na frente da tua casa aí tem uma congregação cristã, né? Sim. E que você foi no ensaio... 1 milhão de visualizações no meu Facebook. Então, você foi no ensaio, você achou bonito os hinos, a congregação é a coisa mais linda. Só que, infelizmente, tem algumas coisas assim que dá dor no coração. Que nem no caso, ela não restaura o soldado que cai no meio da batalha, lá no meio deles. Inclusive, tem um inscrito aqui do meu canal, que está aqui perguntando, aqui o Michael, o Michael, que ele fala assim, ó, Pastor Gali, pede para o irmão Carlos Einar falar o que o presidente da CCB, Cláudio Marsola, disse em um culto online que aquele que pecou, Deus perdoa, mas a CCB não. O presidente da nossa igreja, no culto online, teve a capacidade de falar isso. O Cláudio Marsola, eu conheço ele pessoalmente, porque ele é daqui da minha cidade, praticamente, que eu moro em Américo Brasiliense, a 7 quilômetros. É perto de Araraquara? 7 quilômetros. Então, Cláudio Marsola, num culto, ele falou que a congregação, que Deus perdoa o pecado do adúltero, mas que a CCB não perdoa. Porque isso pode afetar a saúde espiritual da igreja. Entendeu? É como é o ditado da massa podre, né? Uma massa podre pode estragar todo o resto do cesto, né? Mas infelizmente. Agora, qual é a base bíblica? Como é que eles chegam à conclusão de que pecado para a morte e coisa assim tem a ver com pecado sexual se a Bíblia não fala nada disso? Da onde que eles arrumaram isso? É que eu te falei, os dois versículos que eles usam é Ezequiel 18:20 e Hebreus 6, do 4 a 9. Eu acredito, pastor Gale, eu acho que no começo deve ter sido assim igual às igrejas antigamente, você sabe que a maioria das igrejas era contra a televisão, né? Dizia que televisão, inclusive a CCB, Congregação Cristã, dizia que a televisão era o trono do Satanás, que a televisão era a imagem da besta e blá, blá, blá. E depois caiu no desuso isso aí, né? E como diz lá em Colossenses, né? Diz, não toques, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo, coisas que perecem com o tempo. E eu acho, e na verdade, quando o povo proibia, as igrejas proibiam a televisão, acho que queriam preservar a comunidade ali das coisas, podridão da TV, né? Eu acho que a congregação, ela no começo, ela quis proteger a igreja e fazer da igreja como se fosse uma era vitoriana, ali de uma saúde espiritual, de um puritanismo, e acabaram exagerando nisso aí. Porque o pecado sempre existiu e sempre vai existir. Claro, é um absurdo mesmo. Eu vi muita reclamação sobre isso, né? Aqui, eu conheci, na cidade de Araraquara, uma pessoa que foi batizada na congregação cristã no Brasil e ela acabou assumindo o seu lado homossexual. Faz 30 anos que essa pessoa vai à congregação cristã no Brasil e não há contato, não há diálogo, não procuram ajudá-lo e ele também, assim, a Bíblia fala que quando alguém ajuda essa pessoa, alguém a se arrepender, né? Sabe, Deus fica feliz, é uma benção, até os anjos, né, se alegram, né, quando um pecador se arrepende, né. Então, quando nós podemos conduzir uma pessoa ao arrependimento, né, isso é algo fantástico, né, e a gente percebe que, de fato, essa questão das igrejas, elas tratarem pecados sexuais como o terror da coisa, né, eu, sinceramente, acho que isso aí é uma coisa de um mau gosto, com todo perdão, sabe? Eu admiro muitas doutrinas da congregação cristã no Brasil, mas é uma coisa de um mau gosto tão grande, porque eu acho que para esses anciãos, o que está faltando é eles arrumar uma mulher fora do casamento para sentir na pele, sabe? O que é isso? Claro que eu não desejo isso, mas eu acho que se de repente acontecesse isso,
eles iam entender, né, que eles se arrependendo, né, eles teriam perdão de Deus. A Bíblia fala que ao pecador que confessa o seu pecado e abandona, ter-se-á misericórdia. Davi fez isso, e apesar de ele ter colhido os frutos, né, do seu pecado com Batseba, mesmo assim ele obteve o perdão. Agora eu pergunto, por que que depois de Cristo ter morrido na cruz por nós, onde a graça superabunda, né, o camarada chega e ensina assim, não, para esse tipo de pecado não tem perdão. Deixa eu te perguntar uma coisa. A questão da masturbação, por exemplo, né? Jesus ele fala que quando uma pessoa persiste em olhar para uma mulher a ponto de ter uma paixão excessiva, isso é adultério no coração. Os camaradas da congregação não se masturbam de vez em quando, não, irmão? Desculpa a pergunta, né? Som. Não estou ouvindo. Não. Pera lá. O seu som está desligado. Não. Aqui está aparecendo que o seu som está com um tracinho assim, ó. Agora estou ouvindo. É. Rapaz, você vai até trocar as pilhas do microfone. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, eu comecei a congregar na congregação cristã com 8 anos de idade. Ixi! Eu batizei com 12 anos lá. Como que você acha que foi minha puberdade? Meu Deus do céu! Rapaz, me matando, escondido. Entendeu? Você sabe quando eu era testemunha de Jeová, um ancião, que aqueles falam ancião também, né? Chegou a fazer uma reunião com todos os jovens por causa disso, né? E eu fui ameaçado de perder meus cargos se eu não vencesse o vício da masturbação. Eu fiquei 1 ano e 3 meses sem fazer isso. Aí o meu pai um dia me procurou e falou assim, mas você anda tão inquieto. Aí eu abri o jogo, pai, eu moro de vontade de fazer isso e não posso, né? Aí o meu pai, ele achou um absurdo, ele chegou a ir conversar com o ancião das Testemunhas de Jeová sobre isso, né? E quase deu problema, porque é um absurdo um negócio desse, né? Todos nós já fizemos isso na juventude, e às vezes até depois de casado tem homem que faz isso, tá? Isso, se a gente for levar ao pé da letra, em quem é que você pensa? Você que é casado há 30 anos com a sua esposa, você pensa na sua esposa quando você faz isso? Sabe? E aí, como é que a congregação cristã lida com a masturbação, se ela souber que um jovem está fazendo isso? Olha, é porque a congregação cristã tem os cooperadores de jovens e menores, né? Que são irmãos que são separados para cuidar da mocidade. Mas, sinceramente, viu, Gali, agora que está surgindo os anciãos aí, uns anciãos novos, com a mente mais aberta, mas esses anciãos velho, antigo, eles não tocavam nesse assunto, e acho que se chegasse no ouvido deles, o jovem tomava um esporro daqueles, eu acho que falava que tá pecando, que isso era pecado, que isso aí é perigoso até a pessoa perder a salvação por causa da masturbação. Que, na verdade, é um pecado. Masturbação é pecado, porque você não vai se masturbar pensando num pedaço de pau, numa roda. Claro que é pecado. Você tem que pensar. É pecado. Só que, na questão assim, para o meio da juventude, eles fazem até vista grossa para a masturbação. Agora, uma questão que você comentou no começo sobre a jovens. A congregação tem muitos casos de jovens que noivaram e anteciparam ali o casamento. Perderam a liberdade e foram taxados de pecadores de morte. Isso mesmo casando. Isso é uma coisa que eu acho dos mais absurdos. Tá? Se alguém vir aqui falar que é mentira, só se for muito hipócrita, porque eu conheço vários jovens
Rapaz, eu conheço gente que até hoje não tem liberdade na congregação cristã. O que não faz nada lá dentro. Não pode nem pedir um hino, não pode... Não pode orar, não pode pedir, não pode testemunhar na igreja, não pode ser músico, se era músico não toca mais, se era organista não toca mais na orquestra lá do órgão, entendeu? Eu acho o seguinte, porque muitas pessoas já falaram para mim, mas você fala que Deus perdoa adultério, você está incentivando as pessoas a adulterar. Eu falei, peraí, a pessoa tem que ter consciência cristã e tem que ter caráter. Porque eu conheço gente, por exemplo, a Assembleia de Deus, né, uma igreja tradicional, como uma congregação. A Assembleia de Deus, se a pessoa adulterar lá, ele vai para o banco e fica 6 meses no banco. Se a pessoa rescindir, fica 1 ano. Depois, se começar a cair e virar bagunça, eles excluem a pessoa da igreja. Só que eu conheço pessoas que têm 50 anos de Assembleia de Deus, que sabem que se eles der uma puladinha fora da cerca, eles ficam lá no banco um tempo, depois eles voltam com toda a liberdade. E mesmo assim, eles não caem no pecado. Por quê? Porque tem caráter. Entendeu? Claro. E a mesma coisa. Agora a questão da mocidade, né, dos jovens. Na verdade, o correto é namorar, noivar e esperar o casamento para ter as núpcias. Claro. Mas se infelizmente se abrasar de uma forma que não consiga conter o fogo, né, do desejo carnal, eu acho que esses casos têm que ser tratados com mais cautela, ser mais minucioso nesses casos, porque eu já vi gente que descambou para o mundo. É claro, porque, irmão, você imagina, quando eu tinha meus 20 anos, eu tenho saudade daqueles hormônios que eu tinha, né? Por quê? Porque, é claro, você está a todo vapor, né? Entendeu? Todo vapor. E às vezes, na nossa idade, a gente sente um pouco de saudade, né? Entendeu? É verdade. É verdade, né? Não funciona mais como antes. É a verdade. Sim, não posso falar verdade. nada. Agora, você tem que entender que jovens, eles têm, talvez como até consequência do próprio pecado, né? Uma dificuldade de lidar com esses impulsos que são normais da idade, e você jogar esses jovens para escanteio, de fato, é você tirar toda a esperança desse jovem de vencer, né? Uma vez um cooperador raciocinou comigo assim, ele deu a entender, né? Que fosse assim, olha, quando um jovem, ele comete fornicação enquanto namora ou está noivo, né, a mocidade, né? Usa essa expressão. E aí ele casa, dá a impressão que ele casou mas ele para resolver o problema diante dos outros, mas ele não provou que ele conseguiu vencer o pecado. Então, por isso que não pode ter perdão. Não. Você entendeu a linha de raciocínio dele? Isso aí, sabe o que acontece? Sabe por que acontece essas coisas? Porque a congregação cristã, ela é uma igreja que ela não tem um estudo sistematizado das escrituras. Ela é contra a teologia. A congregação usa o termo que a letra mata e o espírito vivifica, que essa letra aqui, ela, no estudo, na teologia, ela mata. Que isso aqui só tem vida espiritualmente, Deus dando o discernimento espiritual. Eu já vi até ancião falar que a Bíblia, ela só tem vida na boca do ancião no púlpito. Então, não existe um estudo sistematizado da Bíblia. Então, o que acontece? Você vai encontrar pessoas da congregação de vários tipos de crença. Eu já percebi isso mesmo. Ela não é uniforme nos ensinos, entendeu? Ó, tem lugares que você vai conversar com o cooperador, com o ancião, que ele crê na Trindade. Outros você vai conversar com eles são unicistas. Outros você vai conversar com ele, é dualista, que nem no meu caso. Depois, numa outra live, nós vamos conversar sobre isso aí. Eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo, só que eu acredito no Pai e no Filho como 2 pessoas, o Espírito Santo como um poder, né? Mas a congregação, ela tem diferença. Uns acreditam na congregação, eu já vi ancião pregar o arrebatamento secreto. Eu já vi ancião pregar que a igreja vai passar para a grande tribulação.
Então, isso aí, pastor Galo, é falta de estudo, falta de hermenêutica, falta de exegese, entendeu? É por isso que dá esses conflitos de entendimento na igreja. E eu acho Agora, muito difícil. tá, pode ir. Eu acho difícil a congregação conseguir se ajeitar, se acertar, porque ela já está aí com mais de quase 112 anos. 112 anos de existência. Aqui no Brasil ela chegou em 1910. Entendeu? Então é difícil. Eu acho a cabeça é muito fechada. Eles têm a cabeça fechada nisso aí. É muito complicado. Sobre esse pecado de apostasia, na sua opinião, uma pessoa que deixa a congregação cristã no Brasil e vai para, por exemplo, a presbiteriana, que pratica o batismo o batismo de criança, o chamado pedobatismo, né? Ela comete apostasia, na sua opinião? Na minha opinião, não. Na minha opinião bíblica, apostasia é você negar a fé. Você deixar de crer na palavra de Deus. Você negar Cristo, você negar negar a palavra de Deus, negar a sua fé. Agora, a pessoa ir para outra denominação, isso não é apostasia. A apostasia pode ser você ir para uma igreja herética. Mas agora eu vou fazer uma pergunta bala para você. Eu vou fazer uma pergunta assim. Por irmão, né? Vou fazer a seguinte pergunta. Nós não vamos falar sobre Trindade hoje, mas a congregação cristã, na sua declaração de fé, ela dá a entender que ela crê na Trindade. Sim. Certo? E que ela crê que Jesus é o próprio Deus. Isso. E aí, quem é que está em apostasia? É tu ou é a congregação cristã? Na sua opinião? É que a congregação, pastor Gale, a congregação, ela não... Eles têm o inário, e na capa do inário tem os 12 pontos de fé e doutrina. Mas a congregação, você não vê alguém pregar sobre Trindade, você não vê alguém pregar sobre esses pontos, entendeu? Mas ela defende a Trindade. Publicamente não, mas ela se declara trinitariana. Na visão dos crentes, de muitos da CCB, eu sou apóstata. Mas e aí, a congregação cristã, de qualquer forma, ela defende que Jesus é Deus e não uma criatura. Sim, sim. E você defende que Jesus foi criado por Deus. Eu acredito que Jesus não vai fazer uma live sobre isso aí. Não. Mas eu defendo que... Não vai. Eu defendo que Jesus, ele, num certo tempo da eternidade, ele foi gerado pelo Pai. E que Deus deu a divindade para ele. Eu acredito que Jesus é Deus. Eu não nego a divindade de Cristo. Entendeu? A pessoa às vezes me interpreta mal. Na próxima live que eu vim aqui, eu vou trazer certinho meus pontos de crença, tudo minhas bases bíblicas. Mas eu acredito que o Filho é Deus, mas ele é sujeito ao Pai, entendeu? Essa é a minha posição. Tá bom. Agora eu fico com uma curiosidade, assim, nessa questão do pecado grave, assim. Tu é membro da congregação cristã no Brasil. E eu queria saber como é que o pessoal te encara ali dentro, da tua comunidade ali. Bom, aqui na minha cidade, graças a Deus, eu tenho um bom convívio com o ministério da igreja, né? Eles não têm nada contra mim. A maioria dos irmãos cooperadores, anciãos, assiste o meu canal. Nunca fui chamado, e olha que se você entrar no meu canal, eu pego a congregação, eu desço o sarrafo. Eu vi. Entendeu? Eu desço o sarrafo na congregação. E até hoje, graças a Deus, ninguém me chamou. Entendeu? Só que, pelas costas, tem alguém que fala de mim. Inclusive, tem um irmão amigo meu que mora no interior de São Paulo, e ele falou para mim assim, olha, teve um cooperador de Ponta Grossa que teve aqui, nós entrou falando sobre o teu canal, ele falou que você deveria ser algum desviado, algum apóstata da congregação. Aí eu falei para ele assim, não, o Carlos Zenário eu conheço ele há mais de 15 anos. O Carlos Zenário tem toda a liberdade na congregação cristã no Brasil e por sinal é muito querido lá pelo ministério da cidade dele. Então muitos acham que eu sou desviado, que eu sou apóstata, outros falam que eu sou anticristo, que eu sou Satanás, e tem muitos anciãos que me procuram, que me ligam,
que não declaram apoio publicamente nas coisas que eu falo, mas eles concordam comigo. Porque se os anciãos concordar publicamente com as coisas que eu falo, com certeza eles vão levar chibatada nas reuniões deles. Entendeu? Eu fico pensando assim. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que pediram para fazer para ti, certo? Pessoas assim porque eu anunciei, né? Pergunta para ele assim, né? Se ele acha certo falar contra publicamente o próprio corpo do qual ele faz parte. O pessoal fala muito isso aí. Eles me perguntam muito isso aí. Sim. Eu quero que a pessoa ela mostre para mim uma base bíblica que me proíba. Entendeu? De eu falar. Porque nós lemos em Atos lá sobre os bereanos. Os bereanos ouviam tudo que Paulo falava, que os apóstolos falavam, e eles conferiam nas escrituras para ver se aquilo estava certo. Entendeu? Se eu estou na congregação cristã no Brasil e eu falo, às vezes, coisas que eu não concordo, eu faço isso porque eu tenho amor na comunidade cristã que eu participo. Entendeu? É pelo amor. Eu acho correto, sim. Eu não falo mal. Simplesmente, eu exponho aqui biblicamente e eu tenho ajudado muitas pessoas. Tá? Como na questão do pecado de morte. Quantas pessoas que voltaram para a congregação cristã no Brasil através do meu vídeo que eu fiz, o pecado de morte. Eu tenho no meu canal um vídeo que está com quase 400 mil visualizações. Eu tenho relato de gente que estava para se suicidar, assistiu meu vídeo e ela foi liberta, voltou a congregar e mesmo estando lá de escanteio, sem liberdade na igreja, hoje elas acreditam que elas têm vida espiritual, que tem um pavio que fumega nelas. Entendeu? Porque já aconteceu na congregação, de antigamente, agora não, mas o ancião pregar, você que entrou aqui, você que adulterou, você está morto na presença de Deus. Aqui é lugar de vivo, aqui não é lugar de defunto. A pessoa baixar a cabeça, levantar e ir embora da igreja. Entendeu? Eu acho correto, sim, expor. Agora, se chegar um momento que a liderança da congregação cristã no Brasil, elas achar que eu estou sendo um tropeço para eles, então eles que cheguem em mim, me chamem e me exonerem da igreja, me toquem da igreja. Eu saio e eu não volto mais. Certo. Você acha, irmão Carlos, que um dia, com esse surgimento assim de novos anciãos, porque essa turma do Brás, uma hora eles vão a 7 palmos do chão, né? Uma hora eles Sem vão, dúvida. né? A gente vai, né? Você acha que... Porque assim, eu vou ser sincero para ti. Eu cresci a minha vida ouvindo os lindos hinos da congregação cristã no Brasil. Tem ensinos deles que eu acho 110% corretos, não é 100, é 110. Se eles não tivessem essas coisas, eles seriam a melhor igreja do mundo. Se eles não tivessem aquelas coisas meio polêmicas que eles têm, certo? E que não é difícil de tirar. A congregação cristã, ela tem um potencial. Eu fico admirado de ver como é que eles constroem os seus templos. O dia que você vier aqui para... Eu estou te chamando de você porque eu acho que você é mais novo que eu, tá? Sim. Mas o dia que você vier para a região de Araraquara, que você vai posar aqui em casa, certo? Vou, se Deus quiser, vou sim. Entendeu? O maior prazer te recebo aqui, como já recebi outros, né? O templo que fizeram aqui é a coisa mais linda, sabe? É um negócio assim de referência para a cidade inteira. Essa unidade, vamos dizer assim, enquanto não tiver tudo de acordo com a lei, a gente não põe o templo para funcionar. É digno de elogio. Isso aí, eu fico arrepiado de falar isso. Vi aquele ensaio, e aquele dia eu fiz até um vídeo bravo, sabe? Você lembra, né? Sim. Eu acabei tendo que tirar do meu Facebook, porque o que foi de gente querendo me converter para a congregação cristã não aguentava mais, certo? Mas, né, foi uma coisa assim, sabe, de me encher os olhos de lágrima, de ver a pureza da letra, sabe?
e eu vejo essa palhaçada que tem no meio evangélico, né? Agora tem uma música nova que nem fiz questão de decorar, mas fala assim: eu quero ir a Deus, uou, uou, uou. Você consegue imaginar os israelitas? Uou, uou, uou. É uma coisa. E vendem os louvores, né? Gravam CD para louvar Jesus e pôr à venda. Eu acho isso uma porcaria de uma nojeira que você não faz ideia. Eu sou que nem você também, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, não tem conversa. Porque eu acho que essas pessoas nem igreja são. Eu vou ser bem sincero para você. Eles estão no comércio, né? É comércio, né? Então, é um negócio assim absurdo. E isso, a congregação cristã é perfeita, é exemplo. Então, você acha que um dia que essas novas mentes que estão surgindo, não haverá uma chance muito grande de tudo isso ser revisto? Olha, não é impossível. Que nem eu falei para você. Eu tenho 38 anos, viu? 38 eu tenho. Tô novo ainda. Tá novo. Eu acho que não é impossível. Seria possível, sim. Porque a congregação ela tem uma estrutura muito bonita, sem dúvida. Inclusive, eu fiz o Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, ele fez um vídeo descendo o cacete na congregação. Uhum. E eu fiz um vídeo respondendo ele. Porque por mais que eu tenha divergências, que eu não concorde com muitas coisas dentro da congregação, tem coisas que ele falou lá que, por exemplo, que a congregação não ensina o arrependimento do pecador ao pecado, não prega a salvação em Cristo. A congregação, ela prega, inclusive, você viu os hinos. Os hinos do nosso cenário é a Bíblia cantada. Eles costumam falar que a Bíblia é cantada realmente. Os hinos da congregação cristã é a Bíblia cantada, é a coisa mais linda. Lá não tem comércio, entendeu? Lá os obreiros não ganham para pregar, entendeu? Uma coisa que eu acho errado também é essas construções exageradas. Eu sou contra. Eu não sou a favor. Porque eu acho que se uma igreja está pregando que Cristo está para voltar, eu acho então que eles não têm que gastar dinheiro com umas construções aí extravagantes, gigantescas. Ainda mais num tempo que nós estamos chegando na reta final. Mas tudo bem. Eu acho o seguinte, tem bastante anciães novos que têm a mente mais aberta, mas o problema é os mais idosos que estão enraizados lá no Brasil, entendeu? Pode ser que quando Deus venha levar eles, se não ficar ninguém com a mesma cartilha deles, seguindo o mesmo modus operandi, pode ser que mude. Porque a congregação, ela tem uma uniformidade que eu acho que não tem igreja nenhuma. A congregação, se eles deliberar, por exemplo, se eles falar lá no Brasil, em São Paulo, que a partir de hoje, as irmãs não precisam mais, um exemplo, isso aí eles não vão tirar, mas um exemplo. Se eles fazerem uma reunião lá no Brasil e falar assim, a partir de hoje, a congregação, as irmãs, não vão mais usar o véu. Dentro de uma semana, o Brasil inteiro já está correndo a circular no Brasil inteiro. Já está sendo falado em todas as igrejas. Então, a congregação tem um poder de comunicação muito grande. Então, eu seria num estralo de dedo, se eles decidissem mudar muitas coisas lá, dentro aí de pouco tempo aí, muda tudo na igreja. No Brasil inteiro, do Chuí, do Oiapoque ao Chuí. Não, mas o que eu fico assim admirado é com esses contrastes que existem, né? Você vê bem, eu fui testemunho de Jeová, é assim também. Só que lá nas Testemunhas de Jeová não é só no Brasil. Se sai uma circular, no dia seguinte já está todo mundo sabendo e agem assim. Eles são isso, verdade, bastante uniformes, né? Eles são bastante uniformes, né? Bom, assim, a gente combinou mais ou menos 1 hora de entrevista, né? A gente está chegando ao final, mas eu tinha mais perguntas a fazer sobre essa questão. Mas tem uma que eu acho importante assim. Essa questão que o irmão levantou aqui, que a congregação cristã, ela
tem essas dificuldades pela falta de estudo. Agora, está surgindo muita gente, né? Inclusive, eu já fui convidado para um grupo de jovens, um pouco longe da minha cidade, a participar de encontros que eles fazem escondido, para estudar a Bíblia. Isso é uma verdade que está acontecendo? Está surgindo realmente pessoas dentro da congregação que, de fato, acham, inclusive jovens, zelosos na congregação, que acham importante estudar a Bíblia, mas também, mas até que ponto, se de repente a congregação cristã começar a estudar a Bíblia, isso também não pode descambar para uma desunião maior? Porque veja bem, eu fico imaginando assim, tudo bem, tem que surgir pessoas que defendem o estudo da Bíblia, mas se isso não for e não seguir as diretrizes de alguém mais experiente na fé da congregação cristã, isso também pode descambar para surgir uma fragmentação enorme na congregação cristã e isso desestruturar essa uniformidade que tem. O que tu acha disso? Eu acredito que sim, porque tem muitos crentes antigos da congregação que eles são tradicionais ao extremo. Por exemplo, aqui, ó, pra você ver, ó. Olha o tanto de Bíblia que eu tenho. Eu tenho aqui mais ou menos umas 20 e poucas traduções de Bíblia. Entendeu? O meu canal, eu não estou dizendo que eu sou o pivô de tudo isso aí, mas o meu canal, faz 3 anos que eu estou no YouTube, e o meu canal já foi visto por 37 milhões de pessoas, entendeu? E 400 mil inscritos, porque tem muita gente, você sabe, né, galera? Você que mexe com o YouTube, você sabe que tem mês que tem mais pessoas não inscritos que assistem aos vídeos. Sim. Do que os inscritos. Então, às vezes, a gente tem uma audiência de gente que não é inscrito, que assiste, mas que não clicou lá no botãozinho vermelhinho de inscreva-se e nem ativou o sininho das notificações. Então, muitas pessoas passaram a ter gosto pelo estudo das escrituras através dos meus vídeos. Inclusive, eu tenho recebido mensagens de anciães, de cooperadores que me pedem, irmão Carlos Einar, fala para mim qual Bíblia de estudo você me indica para mim poder estudar a Bíblia. Então, o pastor Gali, está havendo um despertamento, inclusive no meio da mocidade também, entendeu? Só que, infelizmente, ainda é um tabu, porque, veja bem, tem um caso aqui, eu não vou falar o lugar, que um irmão que ocupava um cargo na congregação cristã, ele não aguentou a pressão dos anciães e ele acabou entregando o ministério. Entregar o ministério é entregar o cargo. Entregou o cargo e não quis mais. E hoje, ele faz umas lives aqui no Instagram, fazendo estudos da Bíblia. E os jovens que fizeram Libras através da congregação cristã no Brasil, na verdade, eu fiquei sabendo que esses jovens fizeram Libras com uma professora, uma irmã da congregação cristã, e parece que na região lá não quiseram emprestar o refeitório da igreja para fazer essas aulas, alugaram um espaço, uma escola, e foram fazer as aulas lá para esses jovens traduzirem os cultos em Libras da congregação cristã. E parece que um desses jovens começou a traduzir essas aulas bíblicas desse irmão no Instagram. Aí ele me enviou um vídeo de um dos anciãos da região, dizendo que os jovens que aprenderam as Libras para traduzir os santos cultos da congregação cristã, que não eram para se envolver com traduções de estudos bíblicos, porque a congregação não ensina isso. Isso aí é coisas de pessoas que não são da nossa fé, que não é costume nosso estudar a Bíblia, que a Bíblia ela é revelada pelo Espírito Santo, não é através da letra, e que a congregação não tem estudo bíblico e tal. Então, infelizmente, esses homens ainda têm a cabeça fechada com o estudo bíblico. Entendeu? Pra você ter uma ideia, a congregação, ela tem mais lei do que os mitzvot da lei mosaica. Sério? Sério.
Porque lá é 613. A congregação, se você juntar os tópicos de ensinamento da década de 60 para cá, dá uma pilha. Tem uma pilha de tópico de ensinamento. Entendeu? Ali tem ensinamentos que é só para os anciãos. E aí tinha um site de um irmão que ele conseguia e publicava no site, o pessoal ia lá e imprimia. Eu tenho até 2013, eu tenho um tanto assim de tópico de ensinamento. Cada tópico é uma doutrina lá, é um ensinamento que eles elaboram lá no Brás, em São Paulo. E na década de 70, mais ou menos umas 15 famílias aqui em Maringá, aqui no Paraná, foram cortados da liberdade na igreja porque estavam reunindo para estudar a Bíblia. Gente, que coisa, não? E hoje, eles se reúnem até hoje, sem placa, sem nada. Quem é da região de Maringá, daquela região ali, eles são chamados discípulos de Jesus. Eu acho que eu já tive contato com um grupo desse. Não estou enganado. Faz tempo. São dissidentes da congregação cristã. Só que eles se reúnem só nas casas. Eles não têm prédio, eles não têm nada formalizado assim, institucionalizado. Entendeu? Os primeiros foram praticamente expulsos da congregação porque estavam estudando a Bíblia. E saiu no tópico, porque antigamente, quando alguém era exonerado da igreja, tipo, se um ancião pecasse, caísse no adultério, saía nos tópicos, ó, o ancião fulano de tal não é mais nosso irmão, não faz parte do nosso ministério, porque caiu em adultério. E nesse tópico está escrito assim, ó, alguns irmãos da cidade de Maringá, contra os ensinamentos que nós temos, que tem sido deliberado pelo Espírito Santo nas nossas reuniões, eles foram contra os nossos ensinos e estão estudando a Bíblia. Então, eles não são mais membros da congregação cristã no Brasil. Simplesmente foram tesourados. Que coisa. A congregação cristã, ela ensina que ela é a graça de Deus ou isso é um mito? Ensina. Agora o que ela quer dizer com isso? Porque, dependendo do que se quer dizer com isso, se justifica. A congregação, ela acredita que é a graça de Cristo porque ela se considera que tem os mesmos moldes e ela é tipo, como se fosse uma restauração da igreja primitiva do primeiro século, entendeu? E ela fala assim, se alguém falar que é mentira, só se for um hipócrita, porque eles falam sim. Agora, alguns anciãos que estão com a mente mais aberta, até estão lendo mais a Bíblia, eles estão pregando que a graça é Cristo, que a graça não é uma placa de igreja. Agora, eu já fui muito batista da congregação, batismo. Você sabe que tem o tanque dentro da igreja, né? Sim. A maioria das congregações batiza dentro da igreja. Em vários batismos, você ouvia anciãos dizer assim, os anciãos falam assim, você está aqui, ó, aqui está as águas, aqui entre nesse barco. Noé fez a arca, e Jesus Cristo trouxe para nós essa graça. Essa é a graça de Deus, aí apontando para o prédio da igreja, né? Para as paredes. Essa é a graça de Deus. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Inclusive, por isso que tem muita pessoa que frequenta a congregação que quando ele cai num pecado, ele acaba se matando e não vai para a igreja nenhuma. Porque foi ensinado para ele que a graça é a congregação cristã no Brasil. E onde que estaria essa graça antes da CCB existir? Em qual igreja? Então, isso para você ver. Então, antes de 1910, ninguém se salvou. Ninguém teve salvação. Aí muitos vão falar para você, pastor Gali, mas Deus ele perdoou os tempos da ignorância, né? Que eles eram ignorantes acerca da verdade, da palavra. Pastor Gali, a congregação cristã, ela é muito parecida com as testemunhas de Jeová. Entendeu? Pode tem não parecer, mas eu estou vendo que parece mesmo. Parece mesmo. Inclusive, esse dia eu estava estudando aí uma denominação, não sei se você já ouviu falar da Maranata. Sim. É igualzinha a congregação cristã. Eles falam que só lá tem salvação, que as outras igrejas são primo, que são sectário, né? A congregação falava muito isso antigamente. Que as igrejas da seita eram sectários, que eram os primos.
Que coisa, né? É. Bom, pessoal, eu acho assim, eu trouxe o Carlos Reinar pela primeira vez aqui, né? Quero louvar a Deus pela sua presença, foi ótimo a gente ouvir isso, né? Da sua parte, o seu jeito sincero, né? Quando eu via o irmão falando contra a doutrina da Trindade, eu não te compreendia direito, né? Depois passei a te analisar um pouco mais no todo, né? E é claro, né, a gente vai falar sobre Trindade, a gente quer saber o que o irmão pensa sobre isso, né? Qual é a tua crença? A gente quer deixar até marcado aqui, se possível, né? Para a gente Vamos sim. ter. As portas estão arreganhadas por irmão participar aqui. Tem pessoas fazendo perguntas, comentários, né? Mas a gente não pode delongar muito no tempo, porque o Carlos tem sua família, né? E deve estar frio aí também, né? Tá frio. É bom ficar quentinho do lado da família. Mas a gente vai trazer o Carlos novamente. Eu só quero terminar que você diga uma palavra para nós. Na sua opinião, né? Uma pessoa, então, ela pode ter a salvação em outra igreja? O que você acha? A salvação é o Senhor Jesus Cristo, né, pastor Gado? Sim. A salvação é Cristo, o caminho é Cristo, entendeu? Não é porque, às vezes, eu vou falar bem a sinceridade aqui, ó. Eu tenho um vídeo no meu canal que é sobre o porquê que a congregação rebatiza pessoas de outras igrejas. Hoje hoje eu não tenho muitas daquelas posições que eu fiz no vídeo, que é um vídeo antigo, tem 4 anos o vídeo. Mas não é porque a pessoa está em outra denominação que ela não vai ser salva. A salvação está no Senhor Jesus. Teve uma época que eu era muito exclusivista, eu achava que a congregação era o caminho, que era a graça de Deus. E teve uma vez que eu tive um sonho. Pensa um sonho maravilhoso, um sonho lindo. Eu sonhei que eu estava num gramado, um gramado verde, assim, coisa mais linda, e tinha um rio de uma água cristalina. E tinha 2 filas. Numa fila, tinham pessoas de branco. Na outra fila, tinham pessoas com os vestidos rosa clarinho, tipo um rosa bebê, tipo um amarelo bebê, tudo cores bem clarinhas, bem alvas. Verdinha, clarinha, amarelo clarinho, azul clarinho e várias outras cores. Aí tinha um homem perto de mim. Aí eu perguntei para aquele homem, falei assim, o que são essas filas aqui? Aí aquele homem falou assim para mim, essa fila aqui de branco são os irmãos da congregação cristã no Brasil. E eu falei, e essa outra fila aqui com pessoas com as vestes toda diferente, colorida? Aí ele falou aqui, essa aqui são pessoas da Assembleia de Deus, da Adventista Sétimo Dia, pessoas da Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Deus de Amor, entendeu? Então, naquele momento ali eu entendi que nós enxergamos a igreja, o corpo de Cristo, nós enxergamos uma forma institucional, uma forma organizada. Mas Deus, ele vê a igreja, né, vê o corpo de Cristo de uma forma orgânica, entendeu? Deus não olha lá do céu e vê assim, ó, um aprisco da CCB, outro aprisco da Assembleia de Deus, outro aprisco da Presbiteriana. Não. Deus, ele enxerga todo um só corpo. Então eu acredito que cada denominação tem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Isso é sem dúvida. Tem pessoas sinceras, pessoas devotas a Deus em todas as religiões, em todas as denominações. Essa é a minha posição. Tá certo, então. Bom, chegou agora a hora da gente realmente terminar o nosso programa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês que são novos aqui, visitando o nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, você é muito bem-vindo aqui, tá? Se houver alguém aqui também que representa outro movimento religioso e gostaria de ser entrevistado, manda um WhatsApp para mim, né? Vou colocar aqui meu WhatsApp para você. Apesar que está no cabeçalho acima, né? E então, aí você
fala a respeito do que você gostaria de ser entrevistado e a gente analisa, tá bom? Eu quero agradecer muitíssimo a presença do Carlos Reinar, tá? E segunda-feira nós voltaremos com uma aula de hebraico. Você vai aprender a ler hebraico em 1 hora, com, pelo menos, né, aprender a ler, né? Para você poder consultar um dicionário. Então, a gente vai ter uma aula gratuita do Samuel Monteiro, que é um perito em língua hebraica, e ele vai dar essa aula para a gente, né? Eu me interesso muito, apesar que eu já leio um pouco de hebraico, mas preciso melhorar bastante ainda, tá? Muito obrigado. Eu vou me despedir de você, que Deus abençoe sua semana. Amanhã, às 9 horas da noite, teremos o programa Aulas da Fé, tá certo? A gente vai falar sobre um tema da teologia. Domingo tem uma palavra sobre a Bíblia. E segunda-feira a gente volta com o nosso programa. Eu me despeço do Carlos em off aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Fui! Tchau!